Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa nessa manhã de segunda-feira. Hoje, 1º de agosto, estamos na reta final do ano que se aproxima, as eleições para a escolha do nosso futuro presidente da República. Hoje celebra-se o Dia Nacional do Selo. Você, quando vai colocar uma carta nos Correios, você recebe lá o carimbo e um selo comprovante que aquela carta vai chegar ao destino para qual ela foi enviada. Hoje estaremos, portanto, ouvindo dentro de instantes a segunda parte da mensagem ministrada pelo presbítero Newton Fernandes em nosso templo. Antes, porém, desejamos orar. E como sempre eu tenho falado, continuemos orando pelo nosso país. Esse é um ano difícil em que a nossa nação estará escolhendo ou reelegendo o seu futuro presidente. Eu acredito que todos nós que acompanhamos a mídia, principalmente as redes sociais, vemos que tudo está contribuindo, tudo está concorrendo para que o nosso presidente seja reeleito, até por conta da economia, a deflação que já está inclusive estampada nos jornais, a economia realmente em franco desenvolvimento, prosperidade, baixa de combustíveis, a garantia dos fertilizantes para a nossa agricultura, enfim. Nós vemos que a nossa nação está num clima de muita prosperidade em todas as áreas, na área da economia, na área social, as famílias de baixa renda sendo agraciadas e abençoadas com o auxílio, que tem realmente ajudado a muitas famílias a superar essa crise que se abateu em todo o mundo, não só foi no Brasil, é no mundo inteiro. Portanto, vamos orar agradecendo a Deus por este começo de dia, início de semana, início de mês de agosto. Pai, obrigado por este dia, por esta manhã, quando nós temos muito por que te agradecer do que te pedir. E abençoe agora, Senhor, a tua palavra que vai ser ministrada através do presbítero Newton Fernandes. Fala ao nosso coração e nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O Deus que nós servimos é o Deus soberano, exaltado, que não perde o controle nem dos tempos passados, não perdeu o controle dos tempos passados, não perde o controle dos tempos de hoje e não perderá o controle do tempo de amanhã. Porque o nosso Deus transcende o tempo, o nosso Deus está sentado no trono e das alturas onde Ele governa, não há quem possa aconselhar ou deter a força do seu poder. Precisamos compreender que, sendo Deus o soberano, o exaltado, o grande e poderoso Deus, Ele está no controle de todas as nações, da nossa nação, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do seu reino. E quando Ele toma o controle nas suas mãos, não há quem possa impedir o agir e o poder desse Deus vivo. Judá, Reino do Sul, o pouco que ficou-se do reino do povo de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir no capítulo 1, do verso 5 ao verso 11, nós vamos fazer algumas atribuições. Do verso 6 ao verso 7, Deus revela o que irá acontecer. Se nós pegarmos esse profeta Abacuque e começarmos a fazer uma leitura do capítulo 1 até o capítulo 3, no capítulo 1 nós vamos ver Abacuque como se estivesse se queixando diante de Deus. E qual é a primeira palavra que Abacuque diz a Deus? Ele diz: o peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e tu não me salvarás. Veja que parece que ele está se queixando com Deus. Parece que ele está fazendo uma interrogação de tudo quanto estava acontecendo. É como se Abacuque colocasse diante de Deus e dissesse assim: mas Deus, o que é que está acontecendo? Que tanto que eu clamo e nada acontece. Tanto que eu busco ao Senhor, eu grito que está acontecendo a violência e nada muda. Mas preste atenção, que no versículo 6 e 7, nós podemos ver algumas respostas de Deus para Abacuque. Por exemplo, no verso 6 e 7 ele diz: porque eis que eu suscito os caldeus,
ação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Veja que o profeta se queixa diante de Deus, perguntando o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo, e porque clamava, e parecia que Deus não escutava, e porque gritava, e Deus não salvava. Mas Deus lhe dá a resposta dizendo que era porque Deus executaria o juízo sobre o seu povo. Esse mesmo povo que antes foi destruído, o reino do norte, por causa da idolatria, agora Deus também estava posto para destruir, na medida que a ira santa de Deus é derramada sobre esse povo. Agora Deus resolve executar o juízo. E quando Deus resolve executar o juízo, já diz as Escrituras que a horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Cair nas mãos de um Deus morto, não tem problema nenhum. Mas o problema é que o Deus a qual servimos é o Deus vivo. O juízo chegou sobre o Reino do Sul. E na medida que o juízo chega, Deus mostra a Abacuque, como se ele estivesse dizendo: olha, Abacuque, não adianta você clamar ou gritar, porque aquilo que eu disse que vou fazer, eu vou fazer, ponto final. Aquilo que eu decidi sobre essa nação está decidido, e ponto final. E eu quero pensar em alguns motivos pelos quais Deus fez isso. Por quais motivos Deus fez isso nesse momento? O primeiro motivo é que Deus não permite que o seu povo adore outro Deus. Isso não é egoísmo de Deus, é porque Ele é o único e soberano Deus. Veja que na medida que a paciência de Deus agora se esgota no meio de um povo corrupto, idólatra, Ele executa o juízo. A medida da paciência de Deus vai embora. E nesse momento agora, Ele permite que o juízo desça sobre o Reino do Sul. E quando esse juízo chega, Deus não faz isso porque Ele quer esmagar a cana que está quebrada, ou porque quer apagar o pavio que fumega. Não, irmãos, é porque chegou o momento de Deus peneirar o seu povo. Chegou o momento de que o juízo viria, não para destruir esse povo por completo, mas para mostrar a esse povo que só existe um Deus soberano e que se assenta nas maiores alturas. O segundo motivo pelo qual Deus executa o juízo no meio do seu povo é para mostrar a todos que, por mais que Ele seja longano, sendo Ele misericordioso, ainda assim Ele não suporta a maldade. Lembra do que o profeta começa dizendo: até quando eu gritarei, clamarei e não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Verso 3: por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Veja a condição que estava o povo nesse momento. Havia um juiz para julgar, mas o juiz não julgava corretamente. O juiz julgava com litígio. O juiz julgava com propina. O juiz julgava a causa que melhor for aos seus olhos, não por justiça de Deus, não por ser escolhido por Deus, mas por aquilo que poderia encher os seus bolsos. E Deus diz no meio desse povo que vai destruir essa nação, porque o seu coração havia se esgotado de tanta maldade que havia visto. Terceiro motivo pelo qual Deus resolve executar o juízo no período do profeta Abacuque, para mostrar que ele é o juiz e que o juízo começa pelo seu povo. E aqui há um grande problema para nós, porque às vezes nos colocamos numa posição em que achamos que somos privilegiados e que aquilo que acontece fora a nossa nação, fora a igreja a qual vivemos, não reflete em nós, mas Deus executa o juízo sobre uma nação, e o juízo começa pelo povo de Deus. Ai daquele que acha que o juízo é só para o outro, quando na verdade Deus está executando o juízo para aquele que não tem consciência de que fazendo mal, Deus assim o repreenderia.
Por esses motivos, Deus resolve executar o juízo. Mas preste atenção que ainda no capítulo 1, Deus faz algumas alegorias. E é interessante que Deus sempre fala com algumas alegorias. Nós podemos ver o profeta Daniel, ele faz algumas alegorias dentro da escatologia. Nós podemos ver o apóstolo João na ilha de Patmos. Ele também, quando vai retratar alguma coisa do céu, ele também faz algumas alegorias. E aqui não foi diferente. Deus fala por meio de algumas alegorias ao profeta Abacuque. Que essas alegorias nós tentaremos o mais breve possível falar um pouco delas para que possamos compreender aquilo que Deus estava falando ao profeta e ao seu povo naquele tempo. A primeira alegoria que eu gostaria de enxergar nessa noite é o que se encontra no capítulo 8. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos. A primeira alegoria é que Deus traz a consciência do profeta Abacuque para o povo de Israel. É que quando os caldeus, quando os babilônicos entrarem, eles entrariam com seus cavalos de guerra. E os seus cavalos seriam mais rápidos do que os leopardos. E se alguém perguntar que velocidade corre um leopardo, certa vez o cavalo corre por média de 50 km por hora, mas um leopardo corre 90 até 90 km por hora. E é numa velocidade tremenda, é numa velocidade absurda, de forma que homem nenhum pode escapar das mãos de um leopardo se ele correr. E veja que Deus está dizendo que quando essa nação dos babilônicos chegar, que quando esses caldeus vierem, eles vão destruir o povo. E eles virão numa velocidade tão grande que não será com velocidade de cavalo, mas será na velocidade do leopardo. A segunda alegoria que ele faz é que esses homens, esse reino pelo qual invadiria Israel, eles seriam perspicazes como os lobos à tarde. Na medida em que se passa o fim da tarde e o sol vai se pondo, os lobos saem das suas tocas e uivam para que todos possam compreender que a matilha está pronta para caçar. E aqui é essa a ideia. Os caldeus, os babilônicos, estavam prontos para entrarem em Israel. E se eles estavam prontos, e se eles vinham na velocidade de leopardos, e estavam perspicazes como os lobos, não havia quem pudesse fugir da presença deles. A terceira alegoria é o que está ainda nesse versículo, dizendo: os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, como os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a comida. Alguns dias atrás, eu via um vídeo de uma águia, que de repente o cara colocou uma comida, botou duas pessoas um do lado, outro, fechando aquele momento ali, aquele círculo, e ficou apenas um pequeno espaço para a águia vir pegar aquele pedaço de carne, e ela dava um voo rasante, e quando ela passava, para pegar aquela carne, ela passava entre aquela brecha, fechava as asas, pegava aquela brecha, e pegava aquele pedaço de carne. Assim ele está dizendo, que quando eles vierem, quando os cavaleiros vierem, eles virão como águias que voam apressadamente para a comida. Veja que a velocidade do juízo de Deus não é uma velocidade qualquer, mas pelo contrário, é uma velocidade sobrenatural, porque quando Deus resolveu derramar o cálice da sua ira, os homens daquele tempo não puderam se livrar das mãos do Deus vivo. Abacuque no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, faz esse desabafo com Deus. Mas no verso 12, verso 13, ele entende a pureza de Deus. Às vezes ficamos pensando, pastor Bosco, que porque Deus está executando o juízo, Deus é mau. Mas na verdade é porque Deus é tão puro, Deus é tão santo, que na medida da sua pureza e da sua santidade, Ele não consegue em momento algum conviver com a maldade do homem.
É por isso que quando nós um dia aceitamos a Cristo, nós precisávamos entregar a nossa vida diante dele, para que nós possamos entrar justificados diante dele, porque caso contrário, de maneira alguma, nós estaríamos aptos a entrar na presença de Deus. Veja que o profeta Abacuque nos mostra, por meio dessas escrituras, por meio desse escrito histórico, que Deus já havia pronunciado o seu juízo. O profeta faz um desabafo com Deus, e Deus lhe dá a resposta dizendo: vocês não podem escapar do juízo. Mas tem uma notícia boa para dar. É porque apesar do juízo de Deus ser derramado no meio do povo de Israel, Deus separou no meio desse povo homens que não se contaminaram com a idolatria, homens que não viveram a indignidade da corrupção daquele tempo. E nesse mesmo tempo, agora no tempo de hoje, nós podemos também dizer que Deus procura entre nós homens que não se contaminem com a impureza desse mundo, com a maldade desse mundo, com a injustiça desse mundo, mas que possamos nos apresentar diante dele como homens santos, varões valorosos, cheios do Espírito Santo. No capítulo 2, Deus ordena a Abacuque que ele escreva para que as gerações futuras compreendam não só o que Deus fez, mas também o porquê que Deus fez. Nós precisamos entender que Deus não somente fez isso por nada, mas Ele fez por alguns motivos. E eu quero trazer 5 motivos agora pelo qual não adianta se esconder de Deus. Veja que nós falamos de 5 motivos pelos quais Deus executa o juízo. Agora nós vamos falar 5 motivos pelos quais não adianta se esconder de Deus. E o primeiro motivo é que Deus conhece a corrupção do homem. O segundo motivo, que Deus conhece o enriquecimento ilícito. O terceiro motivo é que Deus conhece a maldade. O terceiro motivo. O quarto motivo, que Deus conhece o desprezo e o escárnio. E o quinto motivo é que Deus conhece a idolatria do coração do homem. Abram comigo no capítulo de número 2, o verso de número 6. E eu quero, para falar um pouco a respeito de que não há quem possa se esconder de Deus, eu quero lembrar do que diz o Salmo 139. O Senhor me sondas e o Senhor me conhece. Conhece o meu deitar e o meu levantar. Estenda os meus pensamentos. Antes que saia qualquer palavra dos meus lábios, Ele tudo conhece. Se eu subir ao céu, Ele lá está. Se fizer minha cama no céu, Ele lá está. Se descer mais densas trevas, Ele me encontra. Porque as trevas e a luz, para Ele, é a mesma coisa. Tal ciência é maravilhosa demais. Ela é tão alta que nós não podemos atingir. E o salmista ainda vai dizer que de uma forma tão terrível e maravilhosa Ele nos formou, que Ele nos conhecia na substância indiforme, que Ele contou os nossos ossos na substância informe, quando ainda nenhum deles havia sido formado, que Ele escreveu ao nosso respeito todas as coisas no livro, quando ainda nenhuma delas havia. Esse é o tamanho do poder, do conhecimento de Deus. Porque ninguém se esconde do Deus vivo, de forma que esteja o homem na corrupção, no enriquecimento ilícito, na maldade, no desprezo, no escárnio, na idolatria. Deus conhece. E eu quero dizer que Deus conhece aquilo que ninguém conhece. Deus conhece aquilo que o teu pai não conhece, que a nossa mãe não conhece, que os nossos filhos não conhecem, que as nossas esposas não conhecem, que os vossos maridos não conhecem, que o vosso pastor não conhece. Deus conhece tudo ao nosso respeito. E não adianta tentar se esconder de Deus, porque na medida que você se esconde nas mais densas trevas, Ele faz com que as trevas e a luz para Ele seja a mesma coisa. Nós vamos meditar um pouco, que se encontra nesse capítulo 2, a respeito dos quais motivos
agora não adianta se esconder de Deus. E eu gostaria de separar os 5 ais no profeta de Abacuque. O primeiro ai se encontra no versículo de número 6, na parte B do versículo, ele diz: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega para si de dívidas. Veja que a primeira censura que Deus traz não é que o povo deixou de sacrificar diante de Deus, mas a primeira censura que ele traz é: ai daquele que multiplica o que não é seu de forma indigna, daquele que carrega para si, não enriquecimento, mas carrega dívidas. É porque na medida em que alguém enriquece ilicitamente, ele não está enriquecendo propriamente falando, mas ele está empobrecendo diante de Deus. E Deus detesta tal procedimento como este. Deus não suporta ver alguém que toma para si uma riqueza ilícita. E alguém vai dizer: é pecado ser rico? De forma alguma. A riqueza bem adquirida, de forma que não traz sobre o outro o jugo ou a servidão ou a desonestidade, Deus abençoa. E a palavra de Deus vai nos dizer que a bênção de Deus enriquece, e com ela não vem desgosto. Porém, na medida em que o homem busca o enriquecimento próprio, sem se preocupar com a dor do outro, Deus executa o juízo. E não somente executa o juízo, ele diz: ai daquele que toma essa posição. E vamos pensar na seguinte perspectiva. De repente alguém chega para você, e eu vou ser prudente na minha colocação. De repente alguém chega para você e diz: fulano, eu estou precisando de R$500 para fazer minha feira, porque o meu salário ainda não saiu, e eu estou passando extrema dificuldade, e você sabe que aquele homem ou aquela mulher é uma pessoa de compromisso, é uma pessoa correta, é uma pessoa que paga suas contas rigorosamente em dias, mas por causa do atraso do seu salário, ela passou por esse momento de dificuldade. Aí você olha para essa pessoa e diz: eu empresto, mas você vai ter que me dar tanto. O cara já está numa situação deplorável, o seu salário já atrasou, as suas contas já estão pelo pescoço, e de repente, no lugar de você ajudar, coloca sobre ele um jugo ainda maior. Deus não atende ao homem que age dessa forma. Para Deus isso se chama oportunidade de enriquecimento impróprio, usúria. Deus reprova tais ações como essa. A segunda coisa é o que nós encontramos no verso 9, o segundo ai. Ai daquele que junta para si bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. E aqui é interessante, porque aqui nós podemos ver, no meio dessa corrupção, no primeiro ai, aqui no segundo ai nós podemos ver o enriquecimento ilícito. E o que é isso? É que este aqui está confiando na sua própria riqueza. De repente você já conheceu alguém que diz assim: onde eu for, se isso aqui não resolver é porque foi pouco. Não confia em Deus, mas confia na força do seu dinheiro, confia no seu enriquecimento, coloca para si num patamar acima dos outros. Deus reprova tal atitude. Terceiro ai é o ai da maldade. Ai daquele, do verso 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e que afunda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. O terceiro ai é que aqui Deus mostra que não adianta construir um patrimônio por meio da maldade. Quantos enriqueceram com maldade?
ou fizeram para si um império, não atentando para o menos necessitado. Pelo contrário, lutou dia após dia, se possível até para matar e derramar sangue. Deus reprova tal atitude. O quarto ai, isso se encontra no versículo de número 15. Ai daquele que dá beber a seu companheiro, tu que lhe cegas o teu odre e o embebedas para ver sua nudez. E aqui é mais fácil de nós acharmos uma colocação nos dias de hoje. De repente alguém chega para você e diz: me dá aí R$2 para eu tomar uma dose de cachaça. Eu não quero nem mentir. E você vai, tome, dá para ele. No lugar de apresentar a Cristo, apresenta o dinheiro para a própria destruição daquele homem. E depois, esse mesmo homem que lhe deu o dinheiro, agora é aquele que vai se escarnecer daquele a qual está no momento de tremenda e profunda debilidade. Deus não se agrada de homens e mulheres que vivem atuando nesse âmbito. Aqui é interessante porque quando se fala de nudez no povo de Israel, essa é talvez um dos maiores escândalos no meio do povo de Israel depois da idolatria. Lembra que em tempos passados as filhas de Ló o embebedaram, e depois de embebedaram puderam ver a sua vergonha, a sua nudez, e Deus as reprovou. E quantas vezes nós vemos no meio do povo de Israel Deus reprovando o povo, porque na medida que o povo dava o vinho, dava a bebida, embriagado estava, o povo agora escarnecia, puxava as suas vestes e mostrava as suas vergonhas, e Deus censurava o povo em todo o tempo que isso acontecia. E para nós, nesse nosso tempo contemporâneo, não pense que vai ser diferente. De repente, nós nos encontramos numa posição privilegiada e achamos que o outro que está no momento de desgraça, nós pensando que estamos ajudando, colocamos sobre ele um jugo de desgraça ainda maior. Deus não se agrada de nós se nós estivermos fazendo isso. O quinto ai é o ai da idolatria. Veja o que ele diz no verso de número 19. E aqui é o motivo pelo qual Deus decidiu executar o juízo sobre o povo de Judá, o reino do sul. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e ao que diz à pedra: desperta. Podes isso ensinar? No meio deles não há espírito algum, mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus agora traz a censura ao povo do reino do sul, dizendo: ai daquele que diz ao pau, fala, ou que diz à pedra, desperta. Colocou a sua confiança não no Deus incorruptível, não no Deus soberano, não no Deus dos céus, mas colocou imagem de escultura que faz-se para idolatrar e para que pudesse clamar, sabendo que ainda assim não haveria resposta. O Salmo 115 vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória. Porque muitos dirão: onde está o teu Deus? O meu Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz. Pois não são assim os deuses dele. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Nem só alguns saem de sua garganta. Pois todos iguais a ele. Todos os que adorem e todos os que nele confiam. Portanto, eu quero lhe dizer nessa noite: se há ainda no seu coração alguma idolatria que não seja uma dependência total diante de Deus, arranque hoje a idolatria do meio, porque senão Deus é aquele que no seu dia executará o juízo sobre nós. E finalmente, irmãos, agora nós entraremos no texto base, que é o motivo pelo qual nós estamos observando nessa noite. O motivo pelo qual nós temos esse tema: encontrando paz em tempo de guerra. Só há um povo que pode encontrar paz em tempo de guerra. É o povo de Deus. Porque ter paz, irmãos, transcende as dificuldades, as circunstâncias adversas ao nosso redor.
Ter paz não é apenas um momento de gozo, não é apenas um momento de descanso ou de refrigério, mas ter paz é saber que apesar de todas as circunstâncias, Deus está no controle cuidando de nós. Talvez nessa noite alguns tenham entrado aqui e está com sua conta no vermelho e a dificuldade bateu na sua porta e o seu coração está em guerra. Mas eu quero lhe dizer que o meu Deus, o teu Deus, é o Deus de paz. E que esse Deus de paz, Ele é aquele que no meio da guerra, que é no nosso coração, Ele traz para nós a verdadeira paz. Agora, depois do profeta ver todo esse cenário de destruição, acredito que a oração do profeta Abacuque, apesar do caos, consegue encontrar paz em meio à guerra, por causa dos seguintes motivos. E veja qual é o motivo pelo qual o profeta encontra paz em tempo de guerra. O primeiro motivo é porque ele sabia que com a dificuldade, Deus também traria um avivamento da sua obra e traria para ele agora uma nota de esperança. Amanhã você está convidado a ouvir a continuidade desta mensagem, se Deus assim nos permitir. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.